Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Nas aulas anteriores, nós estávamos estudando um pouquinho sobre a evolução e seus teóricos. Na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o nosso DNA, certinho? E também a diferenciação entre DNA e RNA. Vamos lá? Então, olha só. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o DNA, o RNA e o cromossomo, que também é constituído por DNA, certinho? Então, antes da gente falar um pouquinho sobre DNA, nós vamos fazer uma breve revisão sobre células. Nós sabemos que existem dois tipos de células, as células procariontes e as células eucariontes. Qual é a diferença entre elas? As células procariontes, lembra de primeira, foram as primeiras que surgiram. Então, serão células mais simples. Já as células eucariontes, elas vieram depois. Então, elas vão apresentar estruturas diferenciadas. Então, por que eu estou falando isso? Na célula procarionte, nós temos a ausência do núcleo, que é uma das características dessa célula. Como nós não temos o núcleo, esse DNA, ou material genético, ele vai ficar disperso no citoplasma da célula. Então, ele vai ficar disperso dentro da célula. Já na célula eucarionte, ela é uma célula mais complexa. Então, ela vai apresentar algumas estruturas diferenciadas, como o núcleo. Então, o nosso DNA, o material genético, nas células eucariontes, eles vão ser armazenados, guardados dentro do núcleo, certinho? Além do núcleo, essas células eucariontes, elas vão apresentar outras estruturas, que são chamadas de organelas. Essas organelas têm a função de fazer uma célula mais funcional, tá? São estruturas responsáveis por fazer diversos trabalhos dentro dessa célula, certinho? Mas o que a gente tem que lembrar é, na célula procarionte, esse DNA ou esse material genético está disperso dentro da célula. Já na célula eucarionte, esse DNA ele vai ficar armazenado dentro do núcleo da célula, certinho? Então, com isso, nós temos o núcleo. Então, quais são as funções do núcleo? A principal função do núcleo é o armazenamento das informações genéticas, é guardar o nosso DNA. Esse material genético, essas informações genéticas, elas são hereditárias, ou seja, elas são passadas de geração em geração, certinho? Além dessas funções, ele também é responsável por controlar o metabolismo celular, realizar a transcrição de RNA e a duplicação do nosso DNA, certinho? Bora lá. DNA. O que significa a sigla DNA? Ela significa, então, ácido desoxirribonucleico. A gente vai ver por que daqui a pouquinho, bom? O nosso DNA, ele é formado por duas fitas, tá? Então, a gente classifica como dupla fita, certinho? Além disso, ele vai apresentar uma estrutura chamada de hélice. Por quê? Como a gente pode ver aqui na imagem, nas duas imagens, o DNA ele parece uma escadinha, só que ele é uma escada retorcida, certinho? Esse DNA ele é formado por umas estruturas menores, que são chamadas de nucleotídeos, que é essa estrutura. O nosso nucleotídeo, ele apresenta três partes principais. Primeiro, ele vai apresentar um fosfato, um açúcar, tá? Que é chamado de pentose. Então, a pentose, ou açúcar do DNA, é a desoxirribose. Por isso, o nome de ácido desoxirribonucleico, certinho? Devido ao nome do açúcar, o nome da pentose. E também uma base nitrogenada. No nosso DNA, nós apresentamos 4 bases nitrogenadas, que podem ser adenina, timina, guanina e citosina. E essas bases, elas são complementares, por isso a formação dessa estrutura como se fosse uma escada. Como assim? Olha só, se eu tenho de um lado da fita uma adenina, obrigatoriamente do outro lado eu tenho que ter uma timina. Olha aqui, ó, adenina, timina. Já a citosina, ela é complementar à guanina. Então, se do lado da fita tem uma citosina, do outro eu preciso ter uma guanina. E o que nos faz ser diferente?
a sequência das bases nitrogenadas do nosso DNA. Então, eu tenho uma sequência de base, você tem outra, e é isso que nos dá variabilidade genética. É isso que nos faz sermos diferentes, certinho? Esses nucleotídeos e essa fita, elas são unidas. E quem vai fazer essa união das fitas do nosso DNA são as fontes de hidrogênio. Por que pontos de hidrogênio? Porque essa fita, ela precisa abrir, né? Então, ela vai abrir, depois ela vai fechar. E as fontes de hidrogênio, elas são fáceis de ser quebradas e refeitas. Por isso que vai unir, então, o nosso DNA serão as fontes de hidrogênio. Certinho? Vamos fazer uma revisão rápida. O DNA, então, ele é encontrado dentro do núcleo da nossa célula. E ele é chamado de ácido desoxirribonucleico. O nosso DNA, ele é formado por nucleotídeos, que vão apresentar 3 estruturas. Um fosfato, um açúcar, que é chamado de desoxirribose, e uma base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, guanina e citosina. Lembrando, então, que essas bases são complementares. E quem vai fazer a união da nossa fita de DNA são as fontes de hidrogênio. Certinho até aqui? Qual é a importância do DNA para nós? É no DNA que estão todas as nossas informações genéticas. É no DNA que estão todas as informações da constituição do nosso organismo. Por isso, ela é de extrema importância para o nosso corpo, para o nosso organismo. Certinho? Vamos passar para frente. Além do DNA, nós temos o RNA, tá? Então, diferentemente do DNA, o RNA, ele apenas apresenta uma fita. Então, ele é chamado de fita simples. O nome dele é ácido ribonucleico, tá? Pelo mesmo motivo do ácido desoxirribonucleico, que é a presença de um açúcar, tá? Então, vamos começar. O nosso RNA, ele também é formado por nucleotídeos, certinho? Então, nosso nucleotídeo do RNA vai apresentar um fosfato, um açúcar, que agora é a ribose, e uma base nitrogenada. O nosso RNA pode ter adenina, uracila, citosina e guanina. Aqui a gente vai ter uma diferença. Aqui a gente não tem a presença da timina, e sim a presença da uracila, certinho? E essas bases também são complementares, assim como lá nós vimos no nosso DNA, tá bom? Lá no nosso RNA, nós temos 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Os 3 são constituídos por nucleotídeos e todos eles são fita simples. Vamos entender um pouquinho, então, a função do RNA. Olha só. Esse RNA, ele vai ser importante para a nossa síntese de proteína. Por quê? Aqui está a nossa molécula de DNA. Quando o seu organismo ele precisa de alguma proteína específica, a informação da produção dessa proteína está no nosso DNA. Porque o nosso DNA é onde está toda a nossa informação genética. Então, o que vai acontecer? A fita de DNA, ela vai se abrir. Então, as fontes de hidrogênio vão ser quebradas, vão ser abertas, e a nossa fita de DNA, que é uma dupla hélice, ela vai abrir, certinho? Quem vai lá na nossa fita de RNA pegar a informação da síntese daquela proteína é o RNA mensageiro, ou nome, mensageiro. Então, ele vai lá no nosso DNA, se une ao nosso DNA e pega a informação da proteína, certinho? Então, ele vai, literalmente, vai lá escrever a informação dessa proteína. Então, quem faz isso é o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai passar pelo RNA ribossômico, tá? Então, o RNA ribossômico, ele compõe a nossa estrutura do ribossomo. Então, ele passa aqui dentro do ribossomo. Tá vendo que o ribossomo tem 2 partes? Então, ele passa dentro do ribossomo. O que o ribossomo vai fazer? Vai ler a mensagem. Então, no RNA mensageiro estava escrita a mensagem. Quem vai fazer a tradução vai ser o nosso ribossomo. Então, o nosso ribossomo vai ler a mensagem.
certinho? Ah, ele precisa da proteína X. Quem vai trazer os aminoácidos, que são a composição da nossa proteína, é o RNA transportador. Olha aqui, ó. Esses transportadores, eles estão chegando com os aminoácidos. Então, eles entregam esse aminoácido para o ribossomo e o ribossomo vai, então, produzindo a nossa proteína. Tá vendo que tem uma linha de sequência e o nome dos RNAs estão relacionados com essa linha. Então, o RNA mensageiro lê a mensagem do nosso DNA, tá? É ele que vai buscar a informação. O RNA ribossômico vai ler a mensagem, vai traduzir a mensagem. E o RNA transportador vai o quê? Transportar os aminoácidos para a produção das nossas proteínas, certinho? Então, o RNA, ele é responsável pela síntese de proteína do nosso organismo. E essa informação dessas proteínas estão no nosso DNA, certinho? Então, eles sempre vão trabalhar em conjunto. Tranquilo? Seguindo. Quando o nosso DNA, ele vai se duplicar, certinho? Então, o nosso DNA ele se duplica. Por quê? Todas as nossas células apresentam DNA. Todas as nossas células apresentam DNA. Então, quando uma célula é formada na divisão celular, a gente precisa, então, duplicar esse DNA. Então, para duplicar esse DNA, pensa no novelo de lã enroladinho e pensa nos fios jogados. Não é mais fácil a gente carregar ou a gente mexer com o novelo? Então, é isso que o nosso DNA faz. Então, ele pega essa fita de DNA e ele vai se enrolar. Ele vai se enrolar onde? Em proteínas que são chamadas de estonas. Então, as nossas fitas, elas vão se enrolar nessas proteínas e vai, então, produzir, resultar no nosso cromossomo, que é essa estrutura. Então, o que é o cromossomo? O cromossomo nada mais é do que o nosso DNA estruturado, que ele vai se estruturar, se enrolar em proteínas e formar essa estrutura que é chamada de cromossomo, certinho? Então, cromossomo nada mais é que o nosso DNA compactado, organizado. Tranquilo? E é isso a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no privado, certinho? Ou lá no grupo de preferência, porque aí a gente tira as dúvidas de todo mundo. Vou mandar a atividade. Peço que vocês leiam o texto com bastante atenção, copiem as atividades no caderno e qualquer dúvida é só me perguntar. Tranquilo? Então, é isso. Bons estudos e bom trabalho. Beijinho. Tchau, tchau.